assento, por favor, mas depois a hora que chamar os irmãos para fazer a leitura, nós vamos ficar de pé, amém? Então, por favor, toma seu assento. Primeiro, abra já sua Bíblia em João 6, 1 ao 15. Aí depois, nós vamos, quando for fazer a leitura oficial, nós vamos ficar de pé e fazer a leitura, amém, irmãos? Amém. Só quero fazer aqui contextualizar, para a gente entrar no texto que a cabeça assim, nossa, eu entendi o que o irmão está dizendo. Passaram-se 2 anos já, irmão. Já faz 2 anos, irmão Sheila. Irmão Camilo, já passaram 2 anos, irmão Milton. Irmã, 2 anos se passaram. Você acredita nisso? 2 anos de quê, irmão? Não é isso que está na tua cabeça agora? 2 anos que Jesus transformou a árvore em vinho. 2 anos que ele curou o filho do oficial do rei. 1 ano que ele curou o paralítico de Cafarnaum. O paralítico do tanque de Betesda. 2 anos que ele converteu a samaritana. 2 anos passaram rápido. Meu Deus. A gente começou aqui a pregar e já passaram 2 anos, irmão. E os discípulos, dia após dia, com o Senhor, vendo muitos milagres acontecendo. Muitos milagres. Muitos sinais acontecendo. 2 anos, dia após dia, com o Senhor, já passaram. E muitas pessoas curadas, pessoas que receberam seu coração mudado, estavam ali, seguindo o Mestre, seguindo a Jesus. E formou uma grande multidão. Uma multidão que João fala que era 5.000 homens. Mas eles, calculando, um homem casado com 2, 3 crianças, poderia chegar ali de 15 a 20.000 pessoas seguindo Jesus. Era muita gente. Mas passaram-se 2 anos que Jesus transformou a água em vinho. E nós estávamos lá, lembra que nós estávamos lá? Nós estávamos lá. Lá no casamento, lá no casamento das bodas de Cana. Nós estávamos lá junto com eles. Nós vimos a história. Mas já passaram 2 anos que nós estamos acompanhando essa história. 2 anos 1 ano e pouco do paralítico do tanque de Betesda, que foi curado. Eu era aquele paralítico, agora eu estou seguindo o Mestre. E outros curas. A filha de Jairo já havia sido curada, né? Já havia sido ressuscitada no Espírito. E agora Jesus, ele realiza mais um milagre. É o primeiro milagre da multiplicação de pães. É o primeiro. Teve 2. Esse é o primeiro. E João chama esse sinal. É o 4º sinal. O sinal que mostra quem Jesus é e o que ele fez por nós. A importância de Jesus na nossa vida. E tudo isso foi dito aqui hoje. Eu gosto de anotar o que Deus fala para mim, porque aí eu não esqueço, né, irmão? Deus falou para nós olhar para o Cordeiro de Deus. Olha para o Cordeiro de Deus. Porque já faz 2 anos que nós estamos caminhando com ele. Desde das bodas de Canaã. Não olha para a multidão. Olha para o Cordeiro de Deus. O Salmo 91, que se cumpriu em Jesus, 1000 caiu à direita, 10, mas ele permaneceu em pé. Porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu sou amado por ele e eu pertenço a ele. Foi cantado aqui. Olha para o Cordeiro de Deus, irmão. Não olha para a multidão. Jesus tirou Davi dos pastos e colocou ele como um rei. Olha para o Cordeiro de Deus. Olha. Eu pego tudo que Jesus fala para mim porque eu preciso pegar e confirmar que Deus está falando na igreja. Já poderia fechar aqui, irmão. Deus falou já, eu vou embora. Porque Deus falou demais.
Deus falou através do renova-me, Senhor. Porque há coisas ruins no meu coração. Há coisas que precisam ser mudadas. Há coisas que precisam ser transformadas. Não olha para a multidão. Não faça como os muitos olharam para a multidão. Mas olha para o Cordeiro de Deus. Ele sim faz toda a diferença. Jesus transformou a água há 2 anos. E agora Jesus está no primeiro sinal da multiplicação de pão. Este primeiro evento não foi relatado só em João. É um texto difícil de pregar. Eu vou dizer bem a verdade para vocês. É um desafio para o pregador. Porque João escreve de um jeito que você não entende nada. João escreveu o último evangelho. Antes dele escrever esse evangelho, esse texto, ele leu Mateus, Marcos e Lucas. Então ele trouxe um resumo da multiplicação de pão. Se você ficar só com o livro de João, você não vai conseguir pregar esse texto. É um texto difícil, porque está narrado nos 4 evangelhos. Essa multiplicação é tão importante que os 4 evangelhos foi narrado: Mateus, Marcos, Lucas e João. E João fala um resumo, e os outros evangelhos trazem detalhes que João trouxe. Então vai ser necessário nós olhar nos outros evangelhos. E aí eu vou pedir ajuda dos irmãos, do diácono, do cooperador, do pastor, porque vocês vão ter que ler comigo também. Não dá para pregar sozinho. Esse é um texto que a hermenêutica exige que você leia e seja fiel à interpretação. A hermenêutica diz isso. Tem textos que não dá para você fugir. Vou dar um exemplo. Pregar a tentação de Jesus no deserto, dá para você pular alguma coisa? Não dá. Pregar a tentação de Jesus no deserto, dá para você pular? Isso eu não vou falar. Não, você tem que pregar a tentação de Jesus no deserto. Então a hermenêutica é um ponto que existe. Esse é um texto que você precisa ler atrás, porque é o propósito de João. Olha Mateus, olha Marcos, olha Lucas, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Infelizmente ou infelizmente, eu não sei qual é o propósito. Pode ser que nós não tenhamos esse texto hoje, pastor, por causa dessa busca que nós vamos ter que fazer, esses detalhes, mas que vai ser muito poderoso. E são detalhes que são lições que não dá para a gente passar por cima e deixa para lá, não. São lições importantes para a sua vida. Eu vou olhar no relógio, quando bater lá o horário lá, eu falo: não dá mais, a gente para por aqui, a gente conclui, faz a pregação e volta quando Deus mandar novamente. Porque não dá para atropelar, meu irmão, não dá. Não dá. É você pregar a tentação do deserto sem falar do terceiro ponto. Tem como? Falar da negação de Pedro sem falar as 3 negações, e o cara cantou como? Não dá. Então a hermenêutica exige que você pregue o texto e seja fiel a ele. Então por isso que eu vou pedir ajuda para os irmãos depois, que vai ler, que vai abrir a Bíblia comigo. Vou pedir ajuda para os irmãos, o operador Camilo, né, também, que vai abrir a sua Bíblia em Mateus 14 depois, amém, irmão? Mateus 14. Manchela vai nos ajudar também com Marcos capítulo 6, amém, irmão Manchela? Depois, agora não. E o pastor Lucas capítulo 9, amém? Depois, porque agora nós vamos ler João capítulo 1 ao 15. Por favor, coloca de pé em nome de Jesus, irmãos. João capítulo 1 e 15. Eu vou repetir para os irmãos abrir lá, hein? Mateus 14, é o irmão Camilo, do 13 ao 21. Não vai ser todo o versículo que vamos ler, são detalhes. A irmã Sheila ficou com Marcos capítulo 6. Depois a irmã Sheila, amém, meu Deus? Do 30 ao 44. E Lucas capítulo 9, o pastor, dos 10 ao 17. Nós não vamos ler todo o versículo que está ali. Você só guarda aí, porque nós precisamos ler esses versículos, tá bem? Agora o texto oficial que nós estamos expondo João, nós vamos ler João, então. João 6, do 1 ao 15. Amém? Vou fazer igual os irmãos, que eu vou ler o versículo e a igreja leu 2. Tá certo? Estou aprendendo isso, pastor, com vocês aqui. Tá bom? Maravilha. Então vamos lá. Olha que interessante, irmão. Como é que João, só para você ver como que é difícil. Depois disso, partiu Jesus. Depois disso o quê?
Então por isso que a gente tem que analisar os evangelhos, tá bem? Vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, a igreja. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele nem sabia o que havia de fazer. Oh, glória a Deus. 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros, na minha tradução seria denário, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um. A igreja. E um dos outros discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. Enquanto estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tomou a retirar-se e ele só para o monte. Amém? Senhor nosso Deus, te peço, Pai, que o Senhor nos oriente, que o Senhor coloque as palavras sábias na minha boca, porque nesse momento eu me retiro, porque somente o Senhor pode falar nesse lugar, somente o Senhor pode falar com a tua igreja. Estampa os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, e que a tua glória seja manifesta através dessa palavra. Pai, no nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Educadamente sentamos. Amém. Né, irmão? Porque sou a igreja grande, a igreja grande é brrr, né? Então educadamente sentamos. Eu já ouvi muito isso aí também. Irmãos, como eu estava dizendo, olha só como é que eu fiz para separar esse texto. Separei em blocos. O primeiro bloco fala da localidade, a motivação do povo e Jesus prova os discípulos. No segundo bloco, a preparação do milagre e a multiplicação. E o terceiro bloco, a conclusão do povo, o propósito de Jesus e a aplicação do texto. Falar tudo isso, talvez não dê tempo. Eu estou sendo sincero. Eu já preguei para mim mesmo em casa. Eu já contei no relógio. Não vai dar tempo. Eu já preguei para mim lá, esse texto lá, de frente à minha televisão e assim, olhando no relógio, irmão. Não dá tempo de fazer. E não quero cansar também os irmãos com muita conversa. Quero ser bem objetivo, presta atenção no que Deus vai nos falar. Então nesse primeiro bloco, a localidade e a motivação do povo. E Jesus testa os discípulos. Certo? É esses 3 pontos dos primeiros blocos. Vamos concluir ele, vamos fechar ele, vamos fazer aplicações, olhando no relógio, parando por aqui. Amém? Se der para avançar, avançamos. Se não, deixamos para a próxima. Eu não quero trazer uma comida cru e coma aí, irmão. Não posso fazer isso. Uma comida cru, um arroz cru, duro. Coma aí, irmão. Vai, toma aí. Eu fiz. Não. Eu quero trazer uma comida que você possa saborear de verdade. Te alimentar de verdade. Sai daqui e fala, realmente Deus falou comigo. Eu prefiro uma frase que faz a diferença na sua vida do que 2 horas falando nada. Amém? Então vamos para a localidade. Olha lá. Jesus está em Betsaida. É lá em cima Jesus está, em Betsaida. Ele passou por Cafarnaum, Corazim, Betsaida, ali ele fez muitos milagres ali em Betsaida.
Ele está ali em volta do lago, ou Mar da Galileia, chamado Mar da Galileia. Interessante que me fez lembrar até o Bioaco esse mar. Olha, esse é um Bioaco aí, parece que aqui, mas é o Mar da Galileia. Esse mar, ele tem 21 km de comprimento, do norte ao sul, e tem 11 km de largura. É bem grandinho, pastor. 21 km de comprimento. Acho que vai até o gato, não vai não? Ó. Vai, né? De comprimento. Olha aí. E ó, e de largura ele tem 21 km. 11 km de largura. É muito grande. E o Bioaco ganha, viu, irmão? Já vi a medida do Bioaco aqui? O Bioaco ganhou, viu? O Bioaco é maior que o lago daqui do Mar da Galileia. E Jesus está, irmãos, em Betsaida. Jesus está lá em Betsaida. E agora, por que eu sei que Jesus está em Betsaida? Bom, a irmã, quem está com o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 10, eu botei o microfone aí sem fio para o pastor aí passar aí. Tem, Rubeiro? Dá jogo? Dá jogo? Então vamos lá. Lucas 9, 10. Lê bem alto para nós aí. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-o consigo, retirou-se para um lugar deserto da cidade chamado Betsaida. Aí, eu sei que está em Betsaida, não porque eu adivinhei ou tive uma revelação ali, não. Eu li, eu estudei. Está aí, ó. Ele está em Betsaida. Jesus está lá em cima, lá em Betsaida, agora, nesse momento. E a multidão está lá seguindo Jesus. Mas foi o lugar que Jesus mais realizou milagre. Corazim e Betsaida. Corazim e Betsaida. Mas só que o povo de Corazim e Betsaida foi um povo incrédulo. Não creu, não acreditou na mensagem de Jesus. Mateus 11. Mateus capítulo 11. Abre lá para nós, irmão. Quem está com Mateus? Mateus 13, né? Não, agora só leu Mateus 11. Depois nós vamos lá. 11, do 20 ao 21. Olha a referência que Jesus fala de Betsaida e de Corazim. Mateus 11, 20 ao 21. Olha só. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teriam ele permanecido até hoje. Amém. Amém. Jesus amaldiçoou Betsaida e Corazim pela incredulidade. 2 anos junto com Jesus. 2 anos vendo um milagre. 2 anos ouvindo que ele fez a água transformar em vinho. Deu 1 ano e pouco que curou o paralítico de tanque de Betesda. A conversão da samaritana, todos ouviram. Viram sinais, viram milagres. Ele amaldiçoou por causa da incredulidade. Presta atenção. Presta atenção no que eu estou dizendo. Aquele que segue sinais, aquele que quer ver sinais, aquele que quer ver maravilhas, eu já disse aqui, João está repetindo, é um grande sinal de incredulidade. A nossa fé não é emoção, a nossa fé é razão, é tudo. A nossa fé é razão, é razão. Eu estou aqui porque eu creio em Jesus e eu sei que Ele fez por mim. E não é
é simplesmente uma emoção, um sinal que eu vi, uma coisa que eu recebi de Deus. Aí quando não acontece nada, eu sou igual Corazim e Betsaida. João diz que uma multidão seguia por causa dos sinais. Jesus reprova o discípulo que segue ele só por causa dos sinais. O problema, escuta isso, escuta, é muito sério. O problema não é a igreja pentecostal. Louvado seja Deus pela igreja pentecostais. Louvado seja Deus. O problema é um neo, é um neo, de novo, neo pentecostais. Compra dessa água e será restaurada a sua vida. Compra esse lencinho para você se enxugar. A vassoura que varra a maldição. O não é o problema. O problema maior é que essas coisas estão entrando dentro da igreja. Sinais, maravilhas. E a multidão está cheia. Eu quero lá ver, eu quero ver o milagre acontecer. Pergunta para eles quem é Jesus. Quem é você? E quem é Jesus? O que ele fez por você? Louvado seja Deus pelos pentecostais. Eu amo a igreja pentecostal. Eu sempre estou no meio dos outros irmãos. O problema é um neo. É que é o Evangelho, Jesus, é o Espírito Santo e mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa que é o problema. Jesus reprovou os seguidores que buscam sinais. A nossa fé, ela é razão e não emoção. Você sabe que você está aqui. Você sabe que você levantou de manhã da sua casa de domingo e veio por culto. Você sabe disso. Porque alguma coisa aconteceu no seu coração e na sua mente. E é porque não existe nada de atrativo aqui. Não tem nada. Não tem churrasco aqui. Não tem, cadê o churrasco? Não tem. O dia da pizza não tem nada de atrativo. A única coisa que nós temos aqui é Jesus e sua palavra. E é isso que nos atrai. Então você sabe por que você está aqui. Não é sinais. É porque você foi trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Mas vamos seguir. Eu quero pelo menos a primeira parte, quero terminar. Olha só o texto, irmão. Depois disso, como que você vai pregar João? Começando assim, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é de Tiberíades. Depois disso, é claro que vai vir uma pergunta: depois disso o quê? Na minha cabeça vai vir isso. Depois disso o quê? O que aconteceu antes? Para João começar. Por isso que eu falei que é um resumo. Depois disso aí. Então o irmão vai ler para nós agora Mateus 14. Mateus 14, do 12 ao 13. Lê para nós, irmão. Depois disso, o que João está falando depois disso? Vamos ver. O que João está querendo dizer com depois disso? João 14, 12 ao 13. Mateus 14, desculpa. Mateus 14, 12 ao 13. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. Amém. Você viu aí? Olha o que aconteceu. Jesus enviou os discípulos para a missão, e os discípulos, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apertado. Olha o que aconteceu. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. Quem que morreu? João Batista. João Batista havia acabado de ser E essa notícia chegou aos discípulos. E Jesus enviou os discípulos para a missão. Depois os discípulos passaram para sepultar o corpo de João, porque eles eram discípulos de João Batista também. E eles foram lá sepultar o profeta João Batista. Isso estava acontecendo nesse exato momento. E então João estava ali. João viu o que aconteceu. Sepultaram
O corpo, chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se ali num barco para um lugar deserto. Aí entra depois disso. Aconteceu essas coisas todas e João fala, depois disso, partiu Jesus para o outro lado, para a Galileia. Vocês entenderam? Como que é importante você ler? Porque não tem como pregar sozinho isso aqui. Depois disso, eu vou inventar o quê? Depois do churrasco? Depois da festa do... Não. Depois disso, depois da missão com os discípulos. Jesus enviou 70 discípulos para a missão. Na volta eles ficaram sabendo da morte de João Batista. Então eles foram sepultar João Batista e levaram a notícia. Jesus desceu com essa notícia. Muito. Demais. E levou ele para... E Jesus ficou triste e dali Jesus se retirou. Se retirou para Galileia junto com os discípulos. Luto. Luto. Seguindo o versículo de número 3. É 2, né? Digo 2. E grande multidão seguia, porque viam os sinais que operava sobre os enfermos. Agora, olha só. Jesus tinha realizado muitos sinais, como nós dizemos aqui. Muitas coisas. Já era conhecido o seu nome, já era conhecido todo Israel. Seguir Jesus com motivações erradas. E grande multidão seguia, por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Você segue Jesus por quê? É isso? Não. Eu não sigo Jesus por causa disso. Eu já sou um sinal vivo de transformação na vida. Você já é um sinal vivo de uma mente e de um coração transformado. Eu não preciso de mais alguma coisa para seguir Jesus. Eu não preciso de mais alguém que venha lá do Brasil soltando fumaça aqui para me seguir. Não. Eu já sou um testemunho vivo do poder de Jesus. Aleluia. Você já é um testemunho vivo do poder do Espírito Santo na sua vida. Quem é que cuidou de você até aqui? Quem te trouxe até aqui? Responda essa pergunta. Não foi sinais. Foi Ele. Foi Ele. Foi o Espírito Santo. Foi Jesus. Exatamente, mas as pessoas seguir Jesus com motivações erradas, que fica para nós um alerta. Qual é a motivação que você tem no seu coração para seguir Jesus? Cuidado. Olha que Paulo fala, Filipenses capítulo 2, 1 ao 2. Se pois estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão com o Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, a unificação da igreja, do Espírito Santo e uma só atitude, que essa seja a sua motivação, meu irmão, de amar essa igreja, de amar os irmãos, de amar o pastor, de abraçar eles, abraçar quem chega, ajudar quem pode ser ajudado. Se tem alguma motivação, que seja essa, de ajudar o próximo, de amar o seu irmão que está do seu lado, que às vezes volta para casa chorando, com dores emocionais, de solidão, porque o Japão é um país de solidão, é um país de solidão. Todos que vêm do Brasil já percebem isso. O irmão Renato e o Evangelista percebeu isso. Da solidão que é o Japão. De estar no meio de tanta gente e estar sozinho. Se sentir sozinho. De ter um monte de amigos no Facebook, no Instagram, agora no TikTok também, no TikTok. Mas estar sozinho. Não ter ninguém para conversar. Que a sua motivação seja essa. O mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Buscar sinais e maravilhas, eles passam. Eu já vi muitos sinais. Eu já vi muitos milagres acontecer na minha frente também.
Eu já ouvi muito testemunho de irmãos que receberam maravilha do Senhor. Mas não foi isso que me manteve em Cristo. Foi a presença do Espírito Santo e a sua palavra. O que te mantém vivo é a palavra de Deus, é o Espírito Santo e é Jesus. Aleluia. Se essas três coisas não for suficiente para você, o que é? Se Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus não for suficiente para a sua vida, o que é suficiente? Eu recomendo, leia o livro chamado A Nossa Suficiência em Cristo. Leia. Você vai ver de que eu estou falando. Eu não preciso de mais nada. Se Deus me abençoar, oh glória, Senhor, a bênção do Senhor, pastor. Eu venho correndo contar para vocês aqui. Eu fui abençoado, o Senhor me abençoou, aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Mas não é por causa disso que eu sigo Ele. Porque são coisas bênçãos, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar. Mas não é essa a minha fé. A minha fé é baseada na razão e não na emoção. E se for da emoção, amém, você está fora da igreja. Quantas pessoas você viu? Eu recebo Jesus no meu coração e aquela loucura toda. E hoje estão onde essas pessoas? Emoção não é fé genuína. A fé verdadeira é a razão. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Jesus é e o que Ele fez por mim. Essa é a fé, que eu vou morrer com ela, vou ser sepultado com ela. Lá na minha, meu túmulo lá, meu irmão José vai escrever assim, ó: eu sei quem eu sou, eu sei quem Jesus é e o que Ele fez por mim. Ele vai ler lá, eu lembro dessa frase. Eu estou até triste agora. Vou nem brincar, né, irmão? Vou nem brincar, né? Mas escreva isso: eu sei quem eu sou, eu sei quem Jesus é e o que Ele fez por mim. Glória a Deus. Você sabe? Ou você precisa de mais alguma coisa? É verdade. Se precisar mais de alguma coisa, você faz parte daquela multidão. A multidão que seguia porque via sinais. Mas só foi Jesus apertar o carro que todo mundo virou as costas e foi embora, né, pastor? Nesse mesmo texto vamos falar sobre isso aí, mais para frente. Irmãos, vamos avançar. Versículo 3. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com o seu discípulo. Como é que João escreve um negócio desse sem explicar para nós o que está acontecendo? Jesus subiu ali, subiu ao monte, igual o Zé sobe ao monte direto, né? Leva o monte direto. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com o seu discípulo. Eu já contei o porquê que Jesus subiu ao monte, que ele se retirou. Mas aqui já é um outro caso. Aquilo já passou. Agora isso é uma outra situação que a irmã Sheila vai ler, Marcos capítulo 6, do 31 ao 34. Você vai ver agora a situação, por que Jesus subiu ao monte com o seu discípulo. João, Marcos 6, 31 ao 34. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos... 34, amém? Amém? Passou, né? Olha só. Vinde e repousar um pouco. Olha lá. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os discípulos. Vinde e repousar um pouco, a parte, no lugar deserto, porque eles já não tinham tempo nem para comer. Visto ser numerosos que iam e vinham, então foram os barcos para o lugar solitário. E Jesus viu o barco e saiu para um lugar para descansar, repousar. 2 dias sem comer nada. E a multidão em volta. Vem, meus discípulos, vem. Senta aqui comigo, vamos descansar um pouco. Vamos descansar um pouco. Vamos fazer aqui um off time aqui, vamos fazer alguma coisa desse tipo assim.
Um que o quê? Vai, um que o quê? A nossa palavra aqui, né? Fazer um que o quê? Mas só que a multidão, depois eles pegaram e saíram para um lugar deserto. A multidão viu que eles saíram. E a multidão passou a seguir ele. Meu Deus do céu. Era muito cansativo ser discípulo de Jesus. E vão andar. E a multidão atrás. Irmãos, Jesus estava cansado, exausto. Os discípulos, todos eles já tinham vindo da viagem. E a multidão, ele subiu um pouco para descansar. E a multidão em volta, a irmã acabou de ler, que eles passaram a seguir Jesus com os barquinhos de novo. A multidão não deixava Jesus em paz. Cansado, exausto. Mas a Bíblia diz que ele olhava a multidão como o quê? Ovelhas sem pastores, perdidas, sem direção, sem rumo. É o que a gente vê por aí. Pessoas perdidas, andando sem direção, tateando a vida para ver se encontra algum caminho. E o caminho é Cristo. O caminho é Ele. Irmão, e por que juntou essa multidão toda? Que a Bíblia fala. João fala, e é Páscoa, festa dos judeus. Era uma rota para Jerusalém. A multidão vinha descendo e indo para o templo, porque era a festa da Páscoa. Uma grande multidão vinha de todo quanto é lugar, e ali se juntou naquele lugar de Betsaida, de Corazim, e aquela multidão, 20.000 pessoas ali, que estavam na rota para Jerusalém. Isso explica o número grande de multidão, porque a cidade de Corazim, de Betsaida, só tinha na época 2.000 habitantes. Como uma multidão de 20.000? É óbvio que foi, além dos milagres, teve essa influência da festa em Jerusalém. E as pessoas estão juntou ali em volta de Jesus, já ouvindo falar dele, e ficou ali aquele povo todo esperando de Jesus. Só que essa era a última Páscoa de Jesus. Daqui um ano ele seria o Cordeiro crucificado. Jesus sabia disso. Essa seria a última Páscoa junto com os discípulos. Daqui para um ano Jesus seria o Cordeiro morto. Não era perto da Páscoa, estava ali perto. E foi a última Páscoa, então, que Jesus celebra com os discípulos. Lucas 22, 15 e 18, lê para nós, quem está com Lucas, é o pastor? Lucas 22, 15 e 18, pastor. 15 até o 18. Lucas 15, vamos ver o que está acontecendo ali. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Olha só o que ele fala para os discípulos. Lucas 22, 15 e 18. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Amém. É isso aí. Daqui um ano isso ia acontecer. Ele não ia mais participar da Páscoa, os discípulos. E a próxima ceia que o Senhor Jesus vai participar é com todos nós, irmão. É com toda a igreja. É com você, comigo. Glória a Deus. A próxima Páscoa, essa é a última Páscoa. A próxima Páscoa está registrada em Apocalipse. A bodas do Cordeiro. E todos nós, eu, você, irmão Cheiro, irmão José, irmão Milton, irmão Camilo, nós estaremos lá nessa mesa, nessa Páscoa com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é a última. Mas uma Páscoa maravilhosa está para acontecer, irmão. Oh, glória. E nós estaremos lá. Eu vou olhar para vocês e falar: irmão, valeu a pena, irmão. Valeu a pena as lutas, as dores, valeu a pena o choro, as provações. Olha nós aqui. E de repente alguém vai servir você. Aqui é o seu lugar, pastor. E você vai ver para aquela pessoa: quem é o senhor? Eu sou Abraão. Lembra de mim? Abraão. Olha só que honra. Eles vão servir vocês. Os discípulos vão estar lá. Pedro. Você vai ter essa lembrança. Se você não tiver essa lembrança, você vai estar com Alzheimer, não é isso? Fala. Vai estar com... Como chama aquela doença que esquece? Hã?
está lá na glória? Foi por causa dele. Olhar para o Cordeiro de Deus. Foi por causa dele. Senão você vai ter uma amnésia. Quem eu sou? Quem é esse povo? O que eu estou fazendo aqui? Quem é aquele? Que lugar chato é esse? Você vai ter uma amnésia? Vai dar um tique na sua cabeça? Não. Você vai lembrar por que você está lá. O que ele fez por você. Então essa grande Páscoa, essa última Páscoa, mas a próxima Páscoa, o Senhor Jesus estará conosco. Vocês podem ter certeza disso. É uma promessa dele para nós. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Vamos continuar. Estamos encerrando. Estou olhando de olho, estou muito de olho naquele relógio. O relógio faz assim, pastor. Incrível que o relógio está quebrado, não? Sei lá, alguma coisa está acontecendo ali. Então Jesus, levando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para que este comer? Olha só, não dá a entender aqui, olha bem, irmão, não dá a entender que parece que Jesus disse assim: Felipe, eu estou preocupado com essa multidão aí, e onde nós podemos comprar pão para eles comer? Não parece assim? Mas não é, não. Olha Mateus 14, que dá com Mateus 14, 15, lê para nós, irmão. Olha, quem é que levou os problemas para Jesus? Foram os discípulos. Isso aqui é uma resposta de Jesus. Vocês vão ver, Mateus 14, versículo 15. Lê para nós, irmão Camilo. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Aí, viu? Quem é que levou o problema para Jesus? Os discípulos. Isso aqui é uma resposta. Jesus olha para Felipe e fala assim: onde compraremos pão para este comer? Respondendo isso aí, ó. Não tem como você pregar junto se você não fizer essa conexão. Não tem como. Os discípulos levaram o problema, agora responde Jesus. Por que ele falou para Felipe? Porque Felipe, Pedro e André foi criado naquela região, em Betsaida. É bem provável que Felipe foi criado da sogra de Pedro. Eles foram criados naquela região de Betsaida. Ele sabe exatamente quem é que faz pão, onde faz pão, quem. Felipe sabe. Então Jesus leva o problema para Felipe e fala assim: onde compraremos pão? Felipe, você que é daquela região. Vou perguntar aqui para os irmãos, vocês que moram aqui em Itaúna, onde vende o preço mais barato da carne? Vocês moram aqui, vocês sabem onde é? É o que aconteceu aqui com Jesus. Aonde compraremos pão para este comer? Mas tem uma coisa. A Bíblia diz que Jesus sabia exatamente o que fazer. Mas dizia isso para experimentar. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele olhou para Felipe, olhou para André, olhou para os seus discípulos: onde podemos comprar pão? Falou isso para experimentar. Experimentar. Ser desafiado por Jesus. E Jesus faz isso conosco. O que Jesus tinha em mente por trás dessa pergunta? Jesus sabia que estava para acontecer e fazer, porque Ele tem um controle da situação. Ele tem um controle da vida. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Não há obstáculo para Ele. Não há obstáculo. E os discípulos que andaram 2 anos com Jesus, então Jesus vira para ele e fala: onde podemos comprar pão? Foi para experimentar, foi didático. Jesus foi didático. Jesus coloca em nós, Jesus faz essa pergunta para nós. Ele fez essa pergunta para lá, as bodas de Canaã. Colocava para o aleijado, quer ficação? Para o general, vai, seu filho vive. Jesus coloca isso, Jesus coloca nós em teste. Jesus quer ver a sua fé. Jesus não está brincando com o discípulo, ele está vendo a fé. Ele colocou isso como um teste. E por que ele colocou esse teste em nossas vidas? Por que Jesus fez esse teste com os discípulos? Sabe por quê? Porque a incredulidade é uma luta diária de todo cristão.
acorda, quer saber de Jesus. Tem gente que acorda e não quer saber de igreja. Eu tenho que, não. A incredulidade é uma luta diária de todos os cristãos. De todos aqueles que dizem que eu sigo Jesus, eu adoro Jesus, eu amo Jesus. Mas a incredulidade é uma luta diária com isso. Quantas vezes você acorda de manhã? Não sei se eu vou, se eu não vou. Sei lá, estou com uma dorzinha aqui. Não tá, mas não beijinho, não vou lá. Não vou na igreja não, porque hoje eu vou comprar banana. Não é assim? Eu vou comprar banana hoje, não vou na igreja hoje não. Essa igreja que era para estar abarrotada. Mas a incredulidade é uma luta diária. Você tem que levantar de manhã, eu vou. Porque a minha fé é baseada na minha razão e não na minha emoção. E se eu continuar assim, toda vez que eu estiver mal, eu não vou querer saber de Jesus, de igreja e de nada. Porque eu estou sendo guiado pelas minhas emoções. E não pela minha razão, porque eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou, o que Ele fez por mim. Então você passa a seguir o seu conceito. Os discípulos disseram, olha, bom, vamos ver o teste dos discípulos. Vamos ver o que eles responderam. Felipe respondeu, olha, 200 denários, ou seja, 200 diárias. Mesmo o homem trabalhando 200 dias, recebendo 200 dias de trabalho, ele não consegue comprar a quantidade de pão para uma pessoa comer um pão só. E ele ficou lá fazendo a conta dele, achei impossível. É como se pegasse assim, olha, quanto ganha uma diária, mais ou menos, de um homem no Japão? 10 mil ienes. 10 mil ienes mais ou menos uma diária de um homem. Certo? Mais ou menos. Tem que ganhar mais ou menos, mas vamos com uma média de 10 mil ienes por dia. 200 diárias são 200 mil. São 2 milhões. 2 milhões de ienes. Mesmo se não tivesse 2 milhões de ienes, cada pessoa não comeria nem um pãozinho só, vai lá, não. É o cálculo de Felipe. Mas parece que André tem uma solução melhor. André chegou e falou assim, olha, e um dos discípulos chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. É alguma coisa, né? É alguma coisa, né? É alguma coisa. Mas ele fala assim depois, mas o que é isso para tantos? Começou bem, né? Começou também. Achar que ele termina bem, né, pastor? Mas ele fala assim, mas o que é isso para tantos? Quando chega no final do mês da sua vida, você vem igual Felipe, fica calculando. Será que vai dar? Não sei. Tem que pagar isso. E, nem se eu tivesse 2 milhões, vou conseguir alcançar. Não. Dessa vez a igreja vai ter que esperar um pouquinho. Ou, você tem, mas é tão pouco. Você tem, mas é tão pouco que é para tanta coisa, né? A incredulidade, meus irmãos, é uma luta diária dos cristãos, pelo amor de Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu receber o salário é dar graça ao Senhor pelo salário e dizer para ele, ó, tu és o dono do ouro e da prata. O Senhor prospera na minha vida, Senhor. Eu não estou cansado de viver essa miséria. Ajuda-me, Deus. E o Senhor vai ouvir. Senhor, obrigado por o Senhor ser o provedor da minha vida, por o Senhor me dar o sustento, não faltar o trabalho, o alimento, a saúde. Obrigado, Jesus, por ser o provedor da minha vida. Levanta assim, meu irmão. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nunca tem deixado faltar nada para a minha família, o Senhor tem me sustentado. Essa é a oração que tem que fazer quando você pegar o seu primeiro salário. Eu ensino isso para o meu filho. Não é, Neto? Está ali, ó. É verdade. Entendeu? Pega seu salário. Não cebolão, não, tá, irmão? O pessoal fala assim, lá vem o cebolão. Olha só o estado da fé da pessoa. Olha o cebolão. Ele abre a colherite. Meu Deus. Como é que orar? Felipe, né? Eu tenho que pagar aluguel, luz, água, gás, isso. Meu Deus. Não dá. Nem 2 milhões eu conseguiria. A incredulidade é uma luta diária de todos os cristãos. Para com isso. Hoje Deus está falando para você, para com
isso. Para, pelo amor de Deus. Agradeça pelo trabalho. Louvado seja Deus pela sua saúde. E o pão que não falta na sua casa. E deixa que Deus abençoe, irmãos. Ou não seja igual André. Tem até um pouquinho, mas né? Ó Deus, ó. Até tem, mas ó. Você não lembra lá da viúva lá? Que Deus multiplicou a farinha dela? Tinha um pouquinho, mas ó. O que Deus fez? Não é você o dono do milagre. Não é você que vai realizar as bênçãos na sua vida. Não é. Não. É Deus que vai fazer isso. É Deus que, quando você se colocar diante de Jesus, de quem Ele é, quando você souber quem você é, quem Jesus é e o que Ele fez por você, a sua vida começa a mudar de dentro para fora. E pelo amor de Deus, com essa incrédula, os discípulos não passaram no teste. Os discípulos não. Vocês estão 2 anos comigo. Você viu a água transformar em vinho. Você viu o aleijado do tanque de Betesda. Vocês viram a mulher, a mulher de Samaria. Vocês viram a filha de Jairo. Deus, Ele fez uma lista enorme lá de milagres que vocês viram. E agora vocês vêm me dizer que nem 2 milhões para você capaz de comer pão. Na minha presença, sem falar isso. Que isso? Vocês ainda não me conhecem, não sabem quem eu sou. Vocês não sabem, vocês estão comigo todos os dias e ainda não sabem quem eu sou. Experimenta de mim. Experimenta de mim quem eu sou. Eu quero me revelar para você. Eu quero me revelar quem eu sou na sua vida. Não é você que está no controle da situação que perde. Eu tenho certeza que tem situações na minha vida que eu não tenho controle. Eu me perco. Mas é a hora que Jesus esperava dos discípulos o seguinte: Senhor, é tanta gente, umas 20.000 pessoas. O Senhor sabe todas as coisas. Era isso que ele esperava. O Senhor sabe todas as coisas. Eu entrego ao Senhor na minha vida. Aquele que transformou a água em vinho, Ele é profissional em transformar a água em vinho. A nossa vida sem graça, uma vida de alegria, de esperança. Aleluia. Aquele que curou a distância, Ele é capaz de curar a distância, de fazer os milagres à distância. Aquele que diz para o paralítico: quer ficar curado? Ele é capaz de te curar. Curar da incredulidade. Não duvide do poder de Jesus. Não duvide. Irmãos, nós vamos ficar por aqui. 5 para meio-dia, tá bom? Não dá para a gente continuar. Eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca para a próxima vez. Mas vamos ficar por aqui, tá bom? Então o que nós podemos concluir nesse primeiro bloco? Seguir Jesus com motivações equivocadas. Analisa aí. A sua fé era emoção ou era razão? Por que você segue a Jesus? O que te motiva a seguir Jesus? A palavra dele é suficiente para a sua vida? O Espírito Santo, ele é suficiente para a sua vida? Jesus, ele é suficiente. Ou você precisa de uma motivação? Você precisa de algo, de ver alguma coisa acontecer. Sei lá, o Saci Pererê criar a perna para você criar Jesus. Irmãos, nós não precisamos de nenhuma motivação. A nossa maior motivação é o Espírito Santo, que está em nosso coração. E nós vemos dias após dia a transformação. A nossa oração, nós não sabemos nem orar. É Ele que nos ora por nós. É Ele que coloca as palavras na nossa boca para que nós façamos uma oração que agrada ao Senhor. É Ele. Você precisa de motivação? Não. É suficiente para você a igreja, a Cristo, a palavra, o Espírito Santo, a Jesus? É suficiente. Então você é um cristão. Você é um evangélico. Pode vir o que vier. Pode vir o que vier. A luta que vier. Porque eu tenho o que é suficiente no meu vida. Oh, glória. A incredulidade é uma luta constante, diária, que nós temos que lutar. E o maior vilão não é o mundo, não é o diabo. É a nossa natureza pecaminosa. Que cria em nós conceitos que não é bíblico. Você acredita no Jesus que é da sua mente.
rastreado pela sua mente. É o seu Chapolin colorado. Mas não é o Jesus da Bíblia. A incredulidade, nós temos que olhar para eles, não, eu creio no que é suficiente para mim. É difícil, eu também passo isso. Nós passamos isso, os discípulos passaram isso. Mas o que nós vencemos, a fé que vence o mundo, é a fé em Cristo Jesus. E essa fé não é baseada em emoções, é a razão, ela está aqui. Quem você é, quem Jesus é e o que Ele fez por você. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos estar orando a Deus. E no próximo, em nome de Jesus, nós podemos dar a sequência aí. Eu sei que vai ficar com uma veia na boca, né? Esse texto. É muito comprido, não dá para nós. Você viu que não dá para a gente pular, não? Essas coisas? Não tem como. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus abençoe o pastor, que dê essa oportunidade para nós estar aqui trazendo essa palavra. Eu quero fazer uma última oração então com os irmãos, já entregando aqui a palavra para o pastor. Senhor, meu Deus,